Meus amigos, é muito difícil discutir futebol nesse país, viu? Na verdade, é difícil discutir qualquer coisa, viu? Porque o debate é sempre muito passional, né? Aí embaça. O cabeceiro sem cabeceiro, a correr pela direita. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. A partir daqui você faz o que você bem entender, inclusive nada. Vamos discutir sobre Abel Ferreira, sobre clubismo, sobre os limites, às vezes, excedidos pela imprensa, pelos jogadores, pelos torcedores, por dirigentes, mas sim também por treinadores. Um ambiente, óbvio, que lida muito com paixão. Muitas vezes as pessoas falam e agem de cabeça quente. Mas por vezes as pessoas também passam pano de cabeça muito fria, tá? E passam pano porque passam pano mesmo, porque olham pelo viés do clube, quando a coisa lhe atinge ou está muito próximo a você, a avaliação ela é completamente diferente e por aí vai. Então, assim, é um festival muitas vezes de incoerência, de você buscar o erro do outro ou uma compensação para tentar justificar o injustificável. Você pega um absurdo e tenta equiparar a um outro absurdo para falar, bem, houve isso aqui, então assim tá suave. Ou o velho discurso do contra tudo e contra todos, como se tudo que acontecesse com o meu clube, ou com o meu jogador preferido, ou com o meu treinador preferido, fosse pior do que o que acontece com os outros, porque, enfim, nós somos especiais e perseguidos. E aí a gente vai pegar o episódio do Abel, depois do jogo na última rodada, em que a gente teve muita reclamação com a arbitragem, acho que em alguns pontos com razão, em outros não. E se a gente for olhar num geral para os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter sempre pontos a reclamar ou criticar e pontos a passar batido, porque ou o meu time foi beneficiado, ou a arbitragem foi ok e não vale o desgaste. Mas a postura também de quando você tem jogos em que o seu time é favorecido é completamente diferente da postura em jogos em que o seu time é prejudicado. Então, de uma maneira geral, os dirigentes, treinadores, jogadores, o mundo do futebol brasileiro não está preocupado com evolução, com melhora de nada, né? Está preocupado e olhando para o seu próprio umbigo. O Abel, ele foi acalmar um diretor esportivo do Palmeiras que discutia com a arbitragem depois do jogo e acabou se irritando com um produtor da TV Globo que filmou toda a confusão. E aí o Abel acabou tomando o celular da mão do produtor, mexeu nele ali, não sei se para apagar um vídeo ou para tentar apagar o que foi filmado e tal. E depois ele percebeu que a ação dele estava sendo filmada por outras pessoas, devolveu ali o celular e tal. E depois foi para a coletiva, fez um meia-culpa ali muito superficial. E depois, no dia seguinte, ligou para o produtor da TV Globo, pediu desculpas, uma postura totalmente diferente e tal. Mas o meu ponto aqui não é nem se o Abel pediu desculpa, se ele não pediu, qual foi o tamanho do erro, qual não foi. Porque o erro, para mim, ele é evidente. Vou até colocar aqui o que o Abel falou, mas para a gente ouvir por alto. Uma discussão, uma confusão A ali no imagem está em túnel cima, né? entre Você o tem nosso a diretor discussão ali, ele desportivo chega, fala, tenta acalmar, e um, contemporizar e e um, e um dos percebe que está assistentes tudo sendo filmado, né? de E arbitragem. aí vai lá no produtor depois. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar Lá, ele tudo. agora vai lá e E eu peço puxa o já celular desculpa da se me mão excedi, do porque produtor, são coisas de olha futebol, são ali e coisas que tal, estão não dentro sei de o quê, para futebol meio que para e verificar. isto é muito nosso, E mas depois que ele infelizmente hoje toda a percebe, gente tem acaba câmaras e telemóveis em devolvendo. todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha E ainda intenção foi culpa a só, imprensa, né? Que isto o é, futebol isto é de brasileiro está futebol, assim por há sua coisas que a culpa, imprensa não tem que inclusive o estilo saber, do Abel por mas vezes, antes que que eu isto vire uma discordo tempestade, porque já veementemente. sei Eu como é vou que já isto funciona esmiuçar e aqui, chegar nos pontos que são eu coisas que se passam no considero aqui. futebol e está aqui Achei só esta introdução esclarecida antes que muito isto vire ruim, muito uma ruim a tempestade. postura do Abel no Não, pós-jogo. posso falar Mas, coisinha muito... dito Sabe o isso, que é invadir a privacidade? Nós voltemos estamos em privacidade. para a discussão aqui. Alguns pontos que eu acho que precisam ser elencados claramente. E antes disso, queria só lembrar a vocês que, independente de jogos do Brasileiro, da Liga dos Campeões, enfim, do Mundial Sub-20, vai começar a Copa do Mundo Feminina, PagBet é o melhor lugar para você fazer as suas apostinhas e brincar com o seu conhecimento esportivo. Lembrando, PagBet e nenhum outro site de aposta representa um segundo emprego,
uma renda extra, uma aposentadoria, a chance de parar de trabalhar, não é isso. Site de aposta e PagBet sempre se colocou assim, e nas nossas conversas tudo isso foi sempre muito claro. É um lugar de diversão, onde você deixa ali o que você pode perder. É o que eu faço e aconselho para todo mundo que me acompanha aqui ou nas outras redes sociais. Eu acho que aqui a gente tem uma relação muito direta e olho no olho para deixar claro e não ficar iludindo ninguém. Há garantias dentro de uma aposta esportiva? Não. Mas se você tiver conhecimento para jogar em cima daquilo que você acha mais seguro, que vem acontecendo, estudando os times, os jogadores, as situações, você minimiza essa chance e se diverte mais. Mas é assim que a coisa funciona para mim e é assim que a coisa funciona para a PagBet. O link está na descrição do vídeo para você entrar lá. O site é muito simples, altamente intuitivo. O atendimento, se você tiver qualquer dúvida, ele é muito fácil, é humanizado, você não vai ficar lidando com um chat nem com um robô. E lembrando, você pode apostar a partir de R$1 e pode sacar já quando você ganha a partir de R$20. E é tudo no Pix. Acertou, tá pago, pinga na hora. Não tem gueguegué, não tem nenhum tipo de asterisco. É pura e simplesmente isso. Então, o link está na descrição do vídeo. Você conhece lá o site de PagBet e já começa a brincar. Inclusive, daqui a pouco tem final da Liga dos Campeões da Europa, que vai ser um negócio gigantesco, né? Mas não se vive só de futebol também. Você pode olhar para jogos de tênis, Fórmula 1, por exemplo, NBA, né? Que vão começar as finais agora da NBA. Então é isso, beleza? Vamos lá, alguns pontos que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. O Abel é enorme, é um dos maiores, se não o maior técnico da história do Palmeiras. Está ali num top 3, num top 4, facilmente. É o melhor treinador em atividade no Brasil há muito tempo. Disse isso na TNT algumas vezes e repito aqui. Se fosse por mérito esportivo, e aí eu entendo que a CBF tem lá outras prioridades e olha para Ancelotti, aí já queima não sei quem. Ninguém no Brasil hoje é melhor treinador do que o Abel. Então, se a gente fosse pela meritocracia natural de quem deveria assumir a seleção, para mim, o Abel. O Abel não é um cara fácil. Ele é explosivo, ele é intenso, ele à beira do campo, ele vive muito o jogo, nas coletivas também. Isso talvez atrapalhe um pouco o Abel num relacionamento com a seleção brasileira. Pode acontecer, pode ser. E acho que o episódio dele na última rodada é triste sobre vários aspectos, porque assim, o Abel ele passa do ponto, ele vai para um lugar que é além da visão dele de mundo, ele vai para uma coisa que é autoritária, de tomar o celular de alguém, isso não se faz, até porque o produtor da TV Globo estava na área destinada à imprensa. Ele não estava ali de butuca e nem estava num lugar onde ele não poderia estar, e nem era uma câmera escondida. Ele estava num lugar em que ele poderia estar e que era reservado para a imprensa. E o Abel participava ali, pouco até, de uma discussão que estava na frente das pessoas. E aquilo foi filmado como uma informação que acontece entre a comissão de arbitragem, um diretor do Palmeiras e o técnico do Palmeiras. Isso é notícia. E não é o Abel que determina o que pode ou não ser publicado. Isso é muito ruim da postura do Abel, tanto que, repito, no dia seguinte, acho que ele mudou bastante o tom, e isso é bom, e pediu desculpas. E aí os outros pontos. Ah, mas o Abel é o perseguido, o Abel só faz isso porque o Palmeiras é vitorioso, as pessoas só fazem isso para desestabilizar o Palmeiras. Essa é uma visão de alguns torcedores do Palmeiras, que não procede porque vários outros treinadores, nem tão vencedores e até que tomam mais pancada, são muito criticados. O Renato recentemente vem de uma série de críticas. O Mano vem passando por isso várias vezes. Aconteceu isso com o Filipão diversas vezes. E o Filipão, inclusive, acho que já teve até mais motivos lá atrás para se sentir invadido, que foi o argumento que o Abel usou num primeiro momento. E eu lembrei de um episódio depois de um Corinthians e Palmeiras, lá nos anos 2000. E eu fui atrás da notícia e achei aqui no Diário do Grande ABC. O Filipão, a notícia era, Filipão pede catarrada na cara de Edilson, que inclusive depois foi para a Copa do Mundo com o próprio Filipão. Né? O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, foi flagrado na quarta-feira em clara atitude antidesportiva. Um dia depois da derrota por 4-3 para o Corinthians, os jornalistas presentes no centro de treinamento do clube, lá na Barra Funda, conseguiram gravar uma conversa reservada entre o treinador e seus atletas. E até aqui a matéria escrita perfeitamente com os termos, né? Conversa reservada porque foi no vestiário.
Quem é que no começo do jogo vai dar uma catarrada na cara do Edilson? Eu tenho um grupo de jogadores rodados, experientes, que na hora do bem bom não sabem dar um pontapé, dar um cascudo, ir lá irritar o cara, berrava o Filipão. Tem que ser esperto com o Edilson, tem que ter malandragem com ele, porque é um cara malandro, mas é covarde. Cafajeste, disse ele. Filipão disse ainda que no jogo de terça era para os jogadores do Palmeiras terem saído como heróis e não arrasados. E aí, as críticas a treinadores, a exposição a treinadores, ela sempre aconteceu. Seja com o Abel, com o Filipão, com o Luxemburgo, enfim, todos passaram por crítica. O Sampaoli, por exemplo, era um cara altamente explosivo, dava várias respostas, às vezes atravessado em coletiva, nem gostava de dar coletiva, e foi, por exemplo, um recordista de cartão amarelo em 2019, tomou mais cartões que o Felipe Melo naquele ano, no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, o Felipe Melo estava no Palmeiras, por exemplo, e o Santos foi vice-campeão brasileiro. E o Abel foi muito criticado por isso, o Sampaoli, perdão. O Abel hoje passa pelas mesmas coisas, porque ele toma muito cartão. Não é uma perseguição, porque o Palmeiras é o time que hoje tem os holofotes. Eu acho esse discurso fácil e ele acaba minimizando o ponto principal, que é a atitude altamente antidesportiva do Abel. O Filipão, no episódio lá que eu citei aqui, tinha muito mais razões de revolta, porque ele sim estava numa conversa privada e que foi invadido, né, com uma gravação colocada ali na janelinha do vestiário e tal, que acabou pegando a conversa. Ali eu acho que você passa do ponto. Enquanto imprensa, você está indo além um pouco, né? Uma apuração que entra no território do outro, diferentemente do que aconteceu ali. O repórter estava destinado à área que ele poderia estar e a imagem estava escancarada ali para todo mundo. E o Abel, não satisfeito, assim, chateado com o desempenho, ou com a arbitragem, enfim, acabou descarregando no cara. E aí vem o outro ponto que eu já disse aqui, que um episódio como esse, cara, é muito louco. E aí você vê como o papel do comentarista e como a nossa vida às vezes é caótica, né? Eu pus no Twitter os seguintes dizeres. Injustificável o que fez o Abel Ferreira. Assim, eu acho que nada que ele fale vai justificar. Pode até tentar explicar, mas não justifica. É absurdo. Não tem clubismo ou título que passe pano. Não importa o quão grande, né, seja o Abel, e aí sou eu dizendo agora, não escrito, o erro é o erro. Como o Guardiola, que caminha para ser o treinador mais vencedor da história daqui a pouco, cometeu um erro, os títulos dele não vão minimizar aquele episódio. Isso vale para o Ferguson, valeu para o Cristiano Ronaldo, que na Euro em que ele foi campeão em 2016, ele toma o microfone de um repórter português, inclusive, e joga num lago. Não há justificativa para isso, assim, é violento, é agressivo, é passar do ponto e acabou. Não tem para onde ir. O produtor estava em uma zona destinada aos jornalistas. E não é o treinador quem decide o que deve ou não ser publicado. Arrancar o celular de alguém é bizarro. Ponto. E aí tu vê os comentários, e são muitos, são dos mais variados tipos. Do torcedor defendendo totalmente o Abel, gente que pura e simplesmente só quer dar porrada na imprensa, e acha que qualquer coisa feita contra jornalistas está justificado, porque acha que a imprensa é um inimigo imaginário baseado em nada. E aí não importa também quem é o alvo, né? O que importa é a instituição imprensa ser atacada, porque cumpre um papel contra o meu clube. E aí, quando você vê que todos os torcedores, em algum momento, já tiveram esse discurso, você olha e pensa, putz, se a imprensa já passou por isso, com todos os clubes, o discurso contra tudo e contra todos já foi na boca de todos os dirigentes, treinadores, jogadores, é sinal de que, putz, tem alguma coisa bem feita no papel da análise crítica, né, do senso crítico, que é fundamentalmente o papel da imprensa. Tem gente que passa do ponto? Obviamente, mas a instituição ou o funcionamento, o dever da imprensa, ela precisa ser preservada. Da mesma forma que, assim, todo mundo sabe minha posição em relação ao que eu penso com política, por exemplo, eu não apoiava e não gostava e votei contra o antigo presidente. Isso não quer dizer que eu sou contra a presidência da República. Eu não acho que o cargo não deve existir, eu acho que tem que acabar. Não, tem que existir. Comandado por uma pessoa, para mim, mais preparada, ou que tenha pensamentos que casam mais com o que eu imagino de visão de mundo. Mas eu não acho que o cargo tem que acabar.
Ah, mas eu sou contra o presidente da CBF, eu não gosto do presidente da CBF. Um exemplo. Eu não acho que a presidência da CBF deva acabar. Tem que mudar quem está no cargo. E não estou nem falando da Edinaldo, estou dando um exemplo genérico aqui. Isso vale para outra. Uma coisa é a instituição, o órgão, a outra coisa é quem está nele. E assim sucessivamente. Aí você vai para os comentários, né? Aí um cara mete aqui. Perfeito. Cabe à justiça determinar o que um comediante conta como piada. Cabe um órgão regulador dizer o que pode ou não ser publicado, aguardando resposta. E já concordei que ele errou e não pode determinar. Aí eu respondi: o Abel não é um tribunal e nem um juiz. E o produtor não cometeu crime algum. A comparação ela é tosca. Né? Uma coisa é você fazer uma piada que nela tem embutido um crime de ódio ou de racismo, sei lá o quê, aí a justiça que determina até onde essa linha é ultrapassada ou não. E a outra coisa é um órgão regulador, que eu não sei nem o que ele está citando aí, porque se ele está falando da PL das fake news, o projeto existe há mais de 3 anos e não fala sobre isso, mas beleza. De qualquer forma, eu sou a favor de órgãos reguladores que não necessariamente são censores, não tem nada a ver um com a outra. Mas não é espaço para discutir, debater isso aqui. O Lucas Leal, acho que é torcedor do Palmeiras, fala mais um que quase não comenta sobre o Palmeiras aqui no Twitter. Não é verdade, eu falo muito e bem do Palmeiras, é porque o Palmeiras dá motivo para falar mal. Mas quando ele erra, tá aqui dando opinião. E aí tem essa história, né, como se o Palmeiras fosse um perseguido e o Abel um perseguido, o que também, para mim, não casa. Cadê o tweet sobre o Rogério Ceni, que fez a mesma coisa? Na época, isso foi falado em vários lugares, né? E não só o Rogério, o jogador que arrancou o celular da mão de gente, que foi no caso do Caleri, foi extremamente criticado, mas tomou muita pancada do Caleri. Aí você vê aqui, ó, fechado com o Abel. Injustificável é a posição de falsos moralistas que usam da profissão para julgar e humilhar quem não lhe é simpático. Olha como tratam o Luxemburgo até hoje. Outro que apanhou pra caramba, e inclusive nem muita gente, eu falo por mim, nem entendeu por que o Luxemburgo foi contratado pelo Corinthians agora. É o melhor que eu vi na história do futebol brasileiro, mas acho que está fazendo hora extra no Corinthians. Quem criou esse monstro foi a própria imprensa. Aí aqui vem um cara que não é torcedor do Palmeiras para dizer que assim, o Abel sempre fez o que quis, sempre respeitou todo mundo, principalmente dentro de campo, e foi punido por isso várias vezes. E a imprensa sempre passou pano. Então, assim, você vê que é uma generalização completa de quem gosta e de quem não gosta. E aí é um saco misturado de tudo que você imaginar. O Corneta Coxa, por essas e outras que diz que o Abel não serve para a seleção brasileira, lhe falta controle emocional dentro de campo. E aí vem alguém mais nem para lá nem para cá, né? Tá bem no termo. O índio, se o ultrapassado professor ou o Filipão fazendo isso, a Polícia Federal estava batendo na casa deles até hoje. Eles dois apanharam bastante assim da imprensa várias vezes. Inclusive na seleção brasileira, tanto o Luxemburgo quanto o Filipão. O Danilo, tem uns doentes que estão colocando política no meio, só pelo fato do repórter ser da Globo, independente do profissional que estava ali para cumprir seu papel, nada a ver. O chilique do Abel, acho a visão absolutamente perfeita. De novo, você está falando aqui de algo que é maior do que a emissora A, B ou C que você gosta ou não gosta. A gente está falando aqui de um direito do outro, a gente está falando aqui de respeito ao outro, de papel de imprensa, do dever de informar e de algo muito agressivo que é tomar o celular da mulher de alguém. O Lucas Vasco, o jornalista tinha que ser virado as costas e ir no delegado do estado registrar um boletim de ocorrência por roubo. Acho que aí seria exagero, mas acho que não sei em que se enquadraria, né? O Lucas Riquetti, boa, já fez a postagem pro grupo do Zap ver, não entendi. O Henrique, eu passo pano, o que importa é o Palmeiras, avante palestra. Esse aqui vai simples e objetivo. E, cara, e assim são muitos, né? Ó, mimimi, quem vê pensa que só ele fez isso, que é aquela história de você justificar o erro ou minimizar o erro do cara pelo um outro histórico de outros erros, que é o que acontece muitas vezes em arbitragem, né? O cara pega, e às vezes acontece até pior, você pega um lance que foi corretamente marcado contra o seu clube, por exemplo, e aí pega um outro, com outro árbitro, em um outro lance, uma marcação equivocada para falar, olha aqui, neste episódio aqui, não fizeram assim, 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 agora fizeram só porque é o meu clube. Não. Todos os clubes já foram prejudicados e beneficiados por erros de arbitragem, que, em via de regra, os erros não são de sacanagem, são por incompetência, é pelo calor do jogo, é por mau treinamento, por N coisas. Mas todo mundo se acha perseguido.
Mas ninguém nunca se vê como beneficiado, né? Porque se tem algum perseguido, tem um beneficiado. E ninguém se vê como beneficiado. Então a conta nem fecha aí na história. Se todo mundo é perseguido e ninguém é beneficiado, tem uma coisa errada. E aí você vê esses erros de arbitragem sendo equiparados. E acho que vale o debate da falta de critério e de como é ruim a arbitragem no Brasil do ponto de vista de que é personificado. O Daronco tem um jeito X de apitar, o fulano tem um jeito Y de apitar, cada árbitro tem a sua assinatura de jeito de apitar. Quando você vai na Inglaterra, na Alemanha, em outros países que tem a arbitragem em média muito boa, você tem uma padronização na forma de apitar, inclusive no VAR. O que torna o campeonato muito mais homogêneo nesse aspecto. Eu acho que por isso a gente pode brigar. Eu acho justo. Mas quando você pega sabendo que é essa loucura, quando você pega um erro aqui para tentar minimizar o outro ou justificar o outro e falar, não foi bem assim, você comete um equívoco de às vezes pegar um erro e querer condenar o acerto. Você precisa condenar o erro, assim. Se esse aqui errou, o erro está aqui. O erro não está no outro árbitro que semanas seguintes ou meses depois, um outro árbitro, um outro jogo, num outro contexto, julga o lance da maneira correta e paga o preço por um erro de um cara em um outro contexto. É bizarro, pô. É bizarro. E isso é jogado para a imprensa também, assim. De novo, tem muitas posturas que eu discordo, tem adjetivações que eu acho absolutamente exageradas. Não é o meu modo de trabalhar, não é o meu papel, mas eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Mas a generalização ela é sempre muito problemática, né? E nesse caso a gente vê um festival assim, de gente que a imprensa foi alvo, tá show, eu concordo, porque não gosto da imprensa. O Abel é o alvo, eu logo vou defender porque é o técnico do meu clube e eu gosto do Abel, ou ele é do meu rival, logo eu vou ficar contra. E aí você não consegue ter uma avaliação minimamente limpa da coisa, né? E se cobra muito da imprensa o papel do imparcialidade, né? Que é você analisar as coisas sem pender para lado nenhum. Só que quem analisa isso, o público que vai consumir esse conteúdo, ele claramente tem um lado. E, salvo raras exceções, num geral, o cara olha para você com o espelho dele. Então, ele às vezes fica puto, ou acha que tem uma perseguição, porque provavelmente ele faria isso, ou porque ele não conseguiria separar a paixão clubística dele, o amor dele por um clube, da avaliação do que está acontecendo. E ele joga isso em você. Então, esses, sei lá, 1000 comentários que tem aqui, eles dizem muito mais das pessoas do que de mim ou da imprensa ou do produtor da Globo que teve o celular tomado na mão. Mas é um episódio para se aprofundar legal do buraco que a gente se enfiou. A imprensa continua sendo extremamente necessária, assim, ela não vai acabar. Né? Você se informa, quer queira, quer não, por gente que está produzindo informação, por gente que está fazendo jornalismo, mesmo que não seja jornalista, às vezes pode até estar fazendo um mau jornalismo, mas está fazendo. Da mesma forma que outras profissões reguladas, inclusive, né? Você tem Conselho Federal de Medicina, você tem a OAB, você tem vários outros conselhos, e ninguém fala sobre perseguição nesses episódios. Você tem gente muito boa e gente muito ruim, mas a profissão segue, e sendo necessária, muitas vezes, né? Então, eu acho esse episódio bem sintomático. Tanto que o vídeo ficou bastante longo, né? E provavelmente uma galera já foi embora. Mas você que ficou até aqui, muito obrigado e se inscreva no canal. Toca na notificação e pode ir embora. Valeu!